Ok, então nessa aula EAD nós vamos falar sobre vazão. Então o que significaria vazão, né? Aqui nós estamos usando a letra Z para indicar a grandeza física vazão, embora outros livros usem a letra Q ou mesmo a letra V, né? Mas como a letra V pode confundir com volume, a gente prefere usar uma letra diferente, no caso a letra Z. Então a vazão é o volume, representado pela letra V, de um fluido que escoa ou flui através de um duto ou área, né, através de um cano, através de um encanamento, uma mangueira, por unidade de tempo. Então, se eu controlo um volume que escoa através por meio de um tempo, né, em certo tempo, eu estou calculando a vazão. Então, aqui, por exemplo, um certo recipiente em que a água cai aqui, se eu calcular o volume, medir o volume e o tempo que levou para ocupar esse volume, a divisão entre os dois dá a vazão, que é dada por essa fórmula conceitual aqui. Sendo medida em qual unidade no SI? Metro cúbico por segundo. Metro cúbico é o volume, segundo é o tempo, então metro cúbico por segundo. Outra forma de definir vazão, que tem o mesmo sentido físico, é quando ela percorre uma certa área num duto com uma certa velocidade. Então, se eu tenho um fluido se deslocando, né, nesse duto, por exemplo, um cano, uma mangueira com uma área pré-definida, que não precisa ser constante, esse fluido vai escoar com certa velocidade dentro desse duto. E a vazão pode então ser definida por essa fórmula aqui: vazão igual velocidade vezes área. Não confunda V minúsculo, que aqui representa velocidade, com V maiúsculo, que representa volume. Embora a fórmula pareça diferente, no fundo ela representa a mesma grandeza física e inclusive tem a mesma unidade de medida e o mesmo conceito. Outro conceito muito importante dentro de vazão é a conservação da vazão, né, que de certo modo também considera uma conservação de volume. Então, se nós temos uma condição em que um líquido é incompressível e não há vazamentos, né, sumidouros nesse encanamento, nem fontes, né, também esse cano não é alimentado além da entrada natural, então a vazão permanece constante. Como que seria isso? Por exemplo, aqui nesse lado desse duto é um lado que tem uma área menor, a água vai entrar, a água ou outro fluido vai entrar com uma velocidade V1 e vai sair por esse outro lado do duto, que tem uma área maior, com uma outra velocidade que consequentemente vai ser menor. Então a gente vê isso, por exemplo, quando a gente está aguando o jardim, né, e a gente tampa uma parte da mangueira e consequentemente o jato de água espirra mais longe, ele adquire maior velocidade. O que nós estamos fazendo lá é diminuir a área para aumentar a velocidade. Nós estamos usando a conservação de vazão, que pode ser escrita assim: a velocidade do lado 1 vezes a área do lado 1 tem que ser igual à velocidade do lado 2, que é igual à área do lado 2. Só para enfatizar, esta fórmula que envolve velocidade e área é usada para o cálculo de vazão em dutos quando a gente tem um escoamento, né? Por exemplo, na rede fluvial da cidade, em que se quer medir a passagem de água numa certa região. Então, através, por exemplo, de uma ventoinha, se mede a velocidade da água e se conhece o diâmetro do encanamento, que determina a área, e, portanto, sabe-se o empuxo, a vazão, sem ter que medir o volume de água que passa por ali. Por outro lado, essa fórmula que envolve o volume, ela é usada quando a gente enche algum recipiente, algum reservatório, alguma represa, que se conhece o volume e se conhece o tempo de enchimento. Vamos fazer um exemplo e vamos vendo esses conceitos que nós vimos, né? Nós vimos duas fórmulas para vazão, mas que no fundo tem o mesmo significado físico. Vazão é simplesmente um conceito físico único, né, da quantidade de volume que escoa por um duto em certa unidade de tempo. Então, por exemplo, uma torneira aberta enche uma caixa d'água de 1000 litros em 5 horas. Questão A: qual é a vazão desta torneira? Questão B: sabendo que a área da boca da torneira é de 5 cm², com qual velocidade a água sai da torneira? E questão C: sabendo que o cano da rua que alimenta a torneira tem área de 10 cm², com qual velocidade a água sai deste cano? Então vamos resolver a primeira, né? Então, como nós temos um volume lá, que é a caixa d'água que tem que ser enchida, né, e o tempo, nós vamos usar essa fórmula. A vazão é o volume sobre o tempo. Bem, uma caixa de 1000 litros de água, vamos lembrar que a água, né, a densidade da água é 1 kg por litro, né? Então, 1000 litros de água, 1000 litros de água, né,
é praticamente 1000 kg. Só que também nós vimos nas unidades anteriores que para converter litros em metros cúbicos, que é a unidade padrão de volume, né, nós temos que 1 metro cúbico são 1000 litros. Então, o nosso volume aqui na unidade padrão vai ser 1 metro cúbico, que equivale a 1000 litros. E o tempo são 5 horas, então cada hora tem 3.600 segundos, vezes 5 vai dar o nosso tempo total. Aqui temos 1 metro cúbico e 5 vezes 3.600 são 18.000 segundos. Dividido 1 por 18.000 dá 5,55 vezes 10 a menos 5, né? Se a gente colocar na calculadora, vai dar 0,000005, né? 55, e aí a gente conta os zeros lá, vê que é um 10 a menos 5. Ou se a calculadora for científica, que já der o número em notação exponencial, né? Base 10, notação científica, ele vai colocar dessa forma. A unidade aqui em metros cúbicos por segundo. Para resolvermos a questão B, nós vamos fazer o quê? Vamos usar a equação da vazão, de conservação de vazão. Por quê? Vamos relembrar o item B. Sabendo que a área da boca da torneira é 5 cm², com qual velocidade a água sai da torneira? Bem, nós já sabemos a vazão, né? 5,55 vezes 10 a menos 5 metro cúbico por segundo. A vazão tem que ser igual à velocidade vezes a área. Se a área é 5 cm², então nós podemos calcular essa velocidade. Então, aqui de um lado está a vazão com as suas unidades. Eu deixei aqui para a gente ver como que elas se cortam, né? Como que aparece, mas não seria necessário. Aqui nós temos a velocidade que queremos calcular e aqui 5 centímetros. Esse fator 10 a menos 2 surge do cent, que está aqui multiplicando metros para dar centímetros. Lembrando que 1 metro são 100 centímetros, então 1 centímetro são 10 a menos 2 metros. Ao quadrado, né? O quadrado envolve tudo isso. Então, no fundo, eu conservei as unidades aqui apenas para verificar essa conversão de unidades de centímetros quadrados para metros quadrados, que é o que tem que ser a área no SI. Aqui repetindo, né, a vazão, e desse lado fazendo a operação agora. V vezes 5, 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 a menos 4, e metro ao quadrado dá metro quadrado. Isolando o V de um lado da equação e trazendo esse fator multiplicativo 5 vezes 10 a menos 4 metro quadrado para o outro lado da equação, dividindo, nós temos que 5,55 vezes 10 a menos 5 é dividido por 5 vezes 10 a menos 4. O fator numérico aqui, 5,55 sobre 5 dá 1,1. Poderíamos ter até colocado 1,11, né? Mas foi arredondado aqui. E a base 10, 10 a menos 5, fica a base 10 com o expoente de cima menos o de baixo. Então, menos 4. As unidades também se cortam. Metro cúbico com metro quadrado, corta 3 com 2, fica só metro. E esse segundo que está dividindo, continua dividido aqui, né, no termo da equação. A velocidade está 1,11. Agora aqui, menos 5 menos 4, dá menos 5 mais 4, que é menos 1 metros por segundo. Movendo a vírgula para a esquerda, 0,11, aqui soma, fica 10 a 0, que é 1, e portanto 0,11 metros por segundo é a velocidade que a água vai sair da torneira. Para resolvermos o item C, né, sabendo que o cano da água que alimenta a torneira tem área de 10 cm², com qual velocidade a água sai desse cano? Então, nós vamos usar a mesma fórmula que usamos aí no item B, né, que eu inclusive omiti no item B, mas é a mesma fórmula da vazão envolvendo área, só que aqui ela é igualada dos dois lados, né, porque é uma conservação. A água que entra no cano da rua é a mesma água que sai na torneira, então há uma conservação de vazão, que nós vamos expressar através dessa primeira fórmula. Bem, lá na torneira, então, a velocidade era 0,11, a área era 5 vezes 10 a menos 4, né, que já calculamos anteriormente a área aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Dessa vez eu não coloquei as unidades, porque elas já estão convertidas. E a velocidade 2 é o que queremos saber no cano da rua. A área 2 são 10 centímetros quadrados, então o fator 10 a menos 4 vem para converter centímetros quadrados em metros quadrados, como fizemos anteriormente. Isolando V2, na verdade, antes vamos fazer essa multiplicação aqui, 5 vezes 0,11 dá 0,55, né? Esse 10 a menos 4 já foi cortado com 10 a menos 4, e aqui desse lado temos 10 V2. Agora sim, trazendo 10 dividindo, isolando V2, temos 0,55, 10 passa dividido por 10.
Portanto, V2, fazendo essa divisão, dá 0,055 metros por segundo. Observem que essa velocidade é metade da velocidade da torneira, que era 0,11. Por que isso acontece? Porque o cano da rua tem o dobro da área do cano da torneira. Então é uma relação de proporção. Se eu duplico a área, a minha velocidade cai pela metade. E se eu coloco a área pela metade, a velocidade dobra. Então essa relação de proporcionalidade pode ser observada. Isso seja para 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes for. Então aqui nós exploramos nesse exercício todos os conceitos de vazão que estudamos, né? E como vocês viram, né, a vazão, o conceito permanece o mesmo, temos 2 fórmulas e as duas expressam o mesmo sentido físico.